Meu nome é José Estelberto Porto Soares. Eu passei por algumas escolas, começando por essa. Depois fui para o UERJ fazer engenharia de saúde pública, porque aqui não tinha saneamento, né? Eu saí como engenheiro civil na parte de edificações. Fui para o UERJ, depois fui fazer minha pós lá na outra pós, na Fiocruz, fazer saúde pública, engenharia de saúde pública na Fiocruz. Sou engenheiro, portanto, civil, sanitarista e da Prefeitura do Rio de Janeiro. Desde 85. Em 85 eu fui para a Prefeitura. E na Prefeitura você começou em qual trabalho? Comecei na Secretaria de Desenvolvimento Social, exatamente no mutirão. Eu fui para lá para fazer um projeto. Na verdade, eu não fui para lá. Me pediram para fazer um projetinho, né, para uma comunidade lá no Campinho. Então eu fiz aquele projeto, aí me chamaram para ficar lá. E eu fui ficando e acabei, estou lá até hoje. Especificamente no mutirão remunerado, como que era a equipe de trabalho? Olha só. As pessoas no mutirão remunerado, primeiro começou o mutirão não remunerado que eu não peguei, foi logo antes de eu entrar. Eles começavam, era assistência técnica, arrumaram algumas pessoas, técnicos, contrataram tipo RPA, tá? E essas pessoas, esses técnicos, engenheiros e arquitetos, davam assistência no final de semana para os mutirões que eram feitos. Conseguiu material, a prefeitura já estava fornecendo material, mas o trabalho era só fim de semana para o mutirão. Aí sentiram que a situação, e o governo era o governo Brizola, isso foi o governo Brizola que criou, sentiram que era preciso ir mais à frente. Então aí começaram a montar as equipes remuneradas, que eram contratadas nos locais, né? Tinha um supervisor, tinha o pessoal, e os operários eram contratados no local. E um técnico dava assistência diária. Muitas vezes nem sempre era diária, porque tinha um técnico que pegava mais de uma ou 3 obras, e aí o cara ficava circulando, um dia podia não ir, etc. Mas então eu entrei na Secretaria de Desenvolvimento Social, no mutirão remunerado. E era uma equipe pluridisciplinar, então tinha de arquitetos, engenheiros, assistentes sociais? Não, fundamentalmente o mutirão era engenheiro e arquiteto. Tá? Depois, dentro dele, no governo Saturnino Braga, foi criado o reflorestamento, o setor de reflorestamento, que é esse fantástico reflorestamento que foi feito na cidade do Rio de Janeiro. Talvez no mundo, não tem coisa igual no mundo, mas que não foi valorizado. Só depois é que sentiram, que até a ONU deu prêmio. O mutirão reflorestamento é uma coisa interessante, se você quiser pegar, porque foi algo que mostrou eficiência. Se você pegar do governo Moreira Franco, por exemplo, inventaram reflorestar jogando sementes envoltas por helicóptero. Aquilo não funcionou porque aquilo caía no colonhão, acabou. O mutirão não, o mutirão você pegava a área, colocava as mudas e contratava uma pessoa da comunidade para ficar 4 anos tomando conta daquilo. Tinha inclusive técnico, veja bem, para dar solução para os caprinos, porque senão os cabritos comiam as plantas tudo. Então o mutirão, na verdade, ele era fundamentalmente engenheiros e arquitetos. Mas tinha o setor de assistência social, as assistências sociais juntos, Secretaria de Desenvolvimento Social. E aí tinha assistente social, tinha psicóloga, tinha socióloga, etc. Mas o mutirão em si
era basicamente, chegou a ter 70 engenheiros e arquitetos. E teve uma fase, eu não sei se bate a fase do não remunerado por remunerado, que no início as intervenções eram obras muito pontuadas, específicas, depois ela começa a ser um projeto urbanístico de mais... Não, no mutirão não entra o projeto urbanístico. Não o é. mutirão, fundamentalmente, é o seguinte, é esgoto, drenagem e pavimentação. Isso, no início, então, sempre teve esgoto e drenagem. Esgoto, drenagem e pavimentação. Então, dava-se solução para a questão da água de chuva, né, que é a drenagem, o esgoto, que é o esgotamento sanitário, e as escadarias, as pavimentações. O mutirão era isso. Quando depois, com o Favela Bairro, é que é aquele projeto que a gente no mutirão já estava reivindicando. Tem que fechar a área, tem que urbanizar a área, não dá para fazer só isso. Então aí veio que foi feito o tal projeto piloto, coordenado pelo Carlos Silveira, em que fizeram um piloto e esse piloto foi apresentado para a prefeitura, ficou lá, mas quando mudou o prefeito, César Maia pegou aquilo e Favela Bairro e conseguiu financiamento e aí sim a coisa andou para urbanizar, fazer um trabalho completo. E nesse mesmo período, um pouquinho depois então, mas que trabalhou de maneira concomitante, veio o Proface também. Quando ainda estava no mutirão remunerado, a SEDAI inventa o Proface. Por quê? Era tudo governo Brizola. Né? Enquanto o município começou a atuar muito nas áreas, a SEDAI viu que estava ficando para trás. Então, criaram o Proface, que é o programa de favela da SEDAI. E ela dialogava com as intervenções, eram outros locais? Olha, dialogava. Havia diálogo muito pequeno, porque o esgoto na SEDAI sempre foi o cocô do cavalo do bandido que não entrou no filme. Sempre à parte. Não à toa, quem foi coordenar o Prosanear e o Proface era gente do município, que era requisitada. Eu estou me esquecendo agora o nome do primeiro, que foi para lá, mas ainda tem gente aí que foi para o Proface, saindo da prefeitura, porque estava com experiência em favela, de atuar fazendo as redes em favela. E aí a SEDAI puxou, tanto é que me puxou também para o Prosanear por causa disso. Então era essa a questão, o Proface e o mutirão atuaram, o Proface foi criado depois do mutirão, mas conviveram. Então na parte, por exemplo, de acessibilidade, pavimentação, o Proface não entrava? Não. Ele dialogava? O Proface era só água e esgoto. Muito mais água do que esgoto. E o que esses projetos encontraram, a realidade realmente fática? Quando eles começaram, ainda era bica, ainda era rede de água alternativa, já tinham outros projetos que tinham sido feitos antes pelo Estado, que a gente não tem muita memória? Tinha pouco, mas existiam as bicas, fundamentalmente as bicas e as comissões de água, assim como tinha as comissões de luz, né? E que passou a ser algo controlado pelos chefes locais. Mas com as redes da SEDAI eles atuam menos. Mas era fundamentalmente isso. O governo Brizola é que criou o mutirão não remunerado, começou a fazer aquele negócio e aí saiu para o remunerado e depois gerou o Favela Bairro e essas coisas todas para seriar. E essas redes, então, nenhuma foi aproveitada, né? As redes que foram construídas, as redes anteriores praticamente não existiam. O que existia era drenagem, tubulação que o nego colocava, ou canaletas do lado de escadaria, onde aquilo corria, né? Eram chamadas, hoje a gente não usa mais o termo vala negra, mas as valas de esgoto. Inclusive, né, na praia falam muitas vezes das 4 valas negras de Copacabana, né? Copacabana e Leme, que tem 4. E eu chamo vala de esgoto, politicamente correto. Mas, então,
o que existia era fundamentalmente corria tudo junto. Então, quando entrou o mutirão, entrou separando mesmo tubulação de esgoto e a drenagem que podia correr superficial. Podia ser, não precisava ser fechado. Do lado da escada, você fazia para correr água de chuva só, porque o esgoto estava aqui. Só que para isso você tinha que entrar na casa, separar a água de chuva do tubo do cidadão, do esgoto, como eu lhe falei. E no final, então, essa separação de fato não acontecia. Então. O problema, qual é o processo? O problema do volume de água, da chuva, o que acontecia? Porque você tem uma vala, por exemplo, o Morro da Formiga que você conhece. Dentro da vala, eu tenho fotos, deve ter fotos em casa. Dentro da vala, de uma vala principal que descia, existia molhos de tubo de água, porque tinha 37 grupos de água que captavam água lá em cima para trazer para as casas. Então, depois que instalou-se água da SEDAI, que criou o reservatório, eles passaram a ter dois tipos de água. A água da SEDAI, que de vez em quando faltava, no Alto da Tijuca, e a água das nascentes. Eles mantiveram a água das nascentes. Então nós tivemos, quando nós acabamos com as valas de esgoto, nós tivemos que colocar essa tubulação toda para fora. Né? Então, aí se dava essa questão, fundamentalmente, quando você fazia a tubulação de drenagem, fazia a tubulação de esgoto, e o que se fazia normalmente, o que se faz até hoje, é pegar o esgoto do cidadão que jogava na vala, ligar no esgoto. Tá bom. Faz a pavimentação, Favela Bairro fez isso. Pavimentação, uma beleza, tá? Ou escadaria, ou rua, becos, né? Com a drenagem, tudo pavimentado direitinho, com a tubo de esgoto e os PVs, né? Os postos de visita. Então você pega o tubo do sujeito que jogava no valão, liga no esgoto. Beleza. Quando não está chovendo, o que corre ali? O esgoto. Quando chove, o que vem junto com o esgoto? A água do telhado, a água da laje, a água do quintal, que joga numa tubulação que é só para esgoto. O que acontece? Começa a botar água para fora nos tampões. Ou seja, quando chove não funciona. Em particular se for chuva forte. E esses projetos quase nenhum, então, entrou na casa? Não entrou. Por quê? Porque quando era o mutirão, você estava ali com o pessoal contratado. Vamos entrar. Ah, está gastando muito, está demorando tempo demais para fazer a obra. Pô, mas é para funcionar ou não é para funcionar? Mesma coisa das diferenças de 20 metros que eu falei. Mas quando é empreiteira, o Favela Bairro, por exemplo, é empreiteira. A empreiteira vai ter que apertar a campainha, tocar, não tem ninguém em casa. Não vai poder fazer aquele dia a separação de esgoto e água de chuva. Né? Tem que fazer ela trabalhar no fim de semana. Aí tem que pagar hora extra. Bababi, bababá. Então as empreiteiras não querem saber disso. Então não fazem. E o público, o Estado, o município. Então quando chove, você vê os tampões. Isso você vê, não é só na área de favela não. Se você não for no Leme, tem uma parte dos edifícios do Leme ali embaixo que estão ligados na drenagem. O esgoto está ligado na drenagem. Na Dias Ferreira do Leblon também tinha. Aqui na Duque Estrada, na Gávea. Então você vê, você vai em Vila Isabel. Aqueles tampões borbulhando no dia de chuva. O que é aquilo? O esgoto que está saindo porque entrou água de chuva de baixo dentro do esgoto. E não é para entrar água de chuva no esgoto. A água de chuva vai correr pela drenagem. Então isso acontece pela cidade inteira. Então, é essa a questão. E essas soluções? Explica um pouco para a gente essa questão do PV dos 20 metros, 80 metros, porque... olha só. Então você chega na comunidade e coloca a tua tubulação só para água de chuva,
é a tubulação só para esgoto, que é o que nós chamamos de separador absoluto. Né? Primeiro é o seguinte, saneamento básico são 4 coisas. O nego usa o termo saneamento básico como se fosse só para esgoto. Saneamento básico, classicamente, são 4 coisas. Água potável, água de beber, esgotamento sanitário, drenagem, que é água de chuva, e lixo. Então, saneamento básico são 4 coisas. Nós hoje falamos em saneamento ambiental, que na verdade é qualidade de vida, é a qualidade do ar, é se a casa tem sol, se tem aeração. Nós falamos de saneamento ambiental. Mas o básico, chamado saneamento básico, são essas 4 coisas. O nego usa muito só para esgoto. Não tem saneamento básico, como se não tivesse o esgoto. Tudo bem? Então, veja bem, quando você faz, então, numa comunidade dessa, você chega e vai sanear, pode urbanizar também ou só sanear. Né? O Proface, por exemplo, e o Prosanear era só água e esgoto. O mutirão era esgoto, drenagem e pavimentação. Já o Favela Bairro é tudo. E também creche, posto de saúde, o Favela Bairro trabalhava praça, né? Bem, então quando você chega lá e tem um valão onde o cidadão pega o esgoto dele e joga lá, quando você conserta aquilo, pavimenta a rua, o beco, etc., e você faz a tubulação separada, drenagem e água de chuva, né, drenagem e esgotamento sanitário, eles fazem o quê? Pegam um tubo que o cidadão jogava e liga. Né? Tudo que eu estava dizendo. Então, quando chover, vai correr água de chuva, tudo bem. O que acontece? Tem os PVs, tem os postos de visita. É o local onde você abre aquele tampão para desentupir. E aquilo você pode botar um aqui e o outro daqui a 80 metros. Tem equipamento para limpar, a SEDAI tem. Só que em favela, esse equipamento entra naqueles becos? A SEDAI está atuando em manutenção de sistema de esgoto em favela? Não. Nunca atuou. Então, quem é que opera o sistema quando entope? Quem é que limpa aquilo de verdade? Na maioria das vezes, e quando chega um cara da SEDAI, uma coisa dessa, mas quem é que desentope aquilo? É o morador. Então, se você colocar de 80 em 80 metros, entupiu na metade. O que o cara vai ter que fazer? Quebrar aquilo para desentupir e vai consertar? Vai ficar aquele negócio. Então, o que nós chegamos à conclusão? Que não podia, esses PVs, esses postos de visita, não podiam ter essas distâncias grandes. Podiam ter no máximo 20 metros. Por quê? Porque se em 20 metros quebrasse a metade, era 10 metros para cada lado, certo? Aí um cidadão, um morador, vai na loja de material de construção, compra um vergalhão daqueles, que tem 11 metros, né? Enfia aqui e vai até a metade. Já desentupiu, não precisa quebrar. Por isso que se criou essa regra, essa norma que não está nas normas técnicas, de que em favela, nós na prefeitura criamos isso, não se faz PV com mais de 20 metros de distância. Isso em favela? Então, em favela. Porque em outras áreas você vai operar. Foi um acordo... Exatamente. Para funcionar. Uma norma técnica de prática. Exato, por causa de favela, porque não tem operação. E você tem outro caso desse contato com o saber local, né, com os moradores, com a experiência que foi importante? Inúmeros. Eu sou um sujeito que, depois de trabalhar nessa parte direta, tocando obra, eu fiz projetos. Mas eu toquei obra nessa fase, foi até uma questão de vida minha. Eu tinha criança pequena, então eu fazia os meus horários, eu ia muito cedo, saía mais cedo ou voltava, podia, por causa dessas coisas. Você ia numa comunidade, ia na outra, tal. Então, depois eu voltei para projeto. Né? E aí eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que é fundamental você ter o contato com a área.
conversar com a comunidade, porque ninguém conhece mais a realidade local do que o morador. Eu brigo e vivo dizendo o tempo todo, em qualquer concorrência pública que tenha, quando entra uma empresa para fazer uma obra dessa área, fica aquele negócio, eles agem que o cliente, as empresas que ganham as concorrências, eles agem como se o cliente fosse a prefeitura, porque é a prefeitura ou o Estado que o contrata. E eu vivo dizendo que o cliente não é a prefeitura nem é o Estado, o cliente é o morador. A obra é para o morador, é para funcionar para o morador. Por que eu digo isso? Exatamente porque nós temos 300 exemplos, eu fico 5 dias te dando exemplo aqui, de informações que foram fundamentais para que a coisa funcionasse. Aquele sujeito chega assim, não tem nenhum fiscal, não existe melhor fiscal do que o morador. Se você pegar um projeto e distribuir para a comunidade, para os moradores da rua, aquele aposentado que está ali, se ele tiver a mínima informação sobre, olha, vamos botar aqui um tubo de 150, na rua toda, se o sujeito chegar e ele olhar e está botando um tubo de 100, ele já vai ficar atento. Então eu tenho exemplos de ter distribuído projeto e quando mudar o governo, o nego falar assim, não distribui mais, está proibido. É fundamental. Começa por aí. Você distribuir todos os projetos para que a comunidade saiba o que vai ser feito e possa acompanhar isso. Então, exemplos tem N. E tinha algum tipo de reunião da apresentação? Sempre teve. Né? Nós tivemos problemas, quando começou o mutirão, o tráfico, você vê, era 93, começou o mutirão não remunerado. O remunerado já com 94 para 95. Tá? Então, a violência era no outro nível. Era 83, né? Começou em 83, falei 90, né? É 83. Brizola, primeiro governo Brizola. Então, o dono do morro tinha um 38. Agora é um R15. Então, a gente tinha uma série de dificuldades, tá? Mas você chegava nos locais, você ia aos locais e sempre teve assembleia antes, em todas as situações. Com o passar do tempo, as assembleias passaram a ter cara com a R15 no meio da assembleia. E assim vai. As assembleias sempre ocorreram, né, principalmente no começo. Mas o problema é que, dependendo de quem estava no governo, primeiro a discussão da intervenção. Por que você vai intervir nessa favela e não naquela? A indicação era política. Sempre foi. No plano diretor de 92, propôs-se que usasse o critério epidemiológico para decidir qual área a sofrer intervenção. Por quê? Porque eu alertava o seguinte, eu dava o exemplo, Parque Jardim Beira-Mar, em Parada de Lucas, naquela época, 92, era, pela informação que nós tínhamos, o maior índice de hanseníase do Rio de Janeiro, lepra. Então, nós dizíamos, o plano diretor tem que estabelecer que as intervenções nas favelas têm que ter um critério epidemiológico. Assim como hoje dizem que a Rocinha é o maior índice de tuberculose do Rio. Né? Então você tinha que usar. O plano diretor aprovou? Não aprovou. Mas nós brigamos por isso. Quando eu participei do primeiro plano diretor em 92, né, eu participei da equipe que elaborou o plano diretor. E os desafios, por exemplo, de uma favela em colina e uma favela plana? A plana é terrivelmente pior. No aspecto de coletar. Porque para baixo todo mundo ajuda. O problema é que, dependendo da encosta, ela desce também.
né? Que é a tragédia dessas áreas de morro. Agora, para sanear a favela de baixo, eu vou dar um exemplo, para sanear, que é aquele exemplo de Manguinhos. É impossível, o Prosanear só fazia água e esgoto. E ele tinha que trabalhar em Manguinhos. Eu coordenava o Prosanear ali. Eu não deixei entrar no Prosanear lá. Enquanto eu estive lá, não se entrou. Por quê? Você não tinha como fazer a drenagem, como é que você vai fazer rede de esgoto? Num lugar, Manguinhos, não chama Manguinhos à toa, né? Além de ser planérrimo, baixo, sofrendo efeito até de maré. Então, você não podia fazer aquilo lá sem fazer a drenagem. Como não tinha como fazer a drenagem, nós tentamos na época que o DER fizesse a drenagem, que outros órgãos do Estado fizessem a drenagem. Não fez, eu não deixei entrar. Depois começaram a fazer. E aí, se você chegar hoje e perguntar aos moradores sobre o Prosanear em Manguinhos, eles vão dizer que eles vão dar um outro nome. Eles dizem que é Prosacanear, por causa dessa questão. Não fez a drenagem, então quando chove, o cara abre o tampão de esgoto para a água de chuva escoar. E aí você já viu, vai lixo, vai o diabo, o sistema fica danado. E entre o Proface e o Prosanear, teve alguma mudança no escopo da política? Ou olha uma continuação? Olha só, o Proface foi criado no primeiro governo Brizola. O Prosanear já foi no final do segundo. Tá? No final do segundo. Ele entra em 93, setembro de 93, faz as licitações, mas só começa em 94. No final de 94 tem eleição. O que acontece? O Marcelo Alencar é que ganha a eleição. Né? Então, já mudou. É uma situação, cada governo muda. E em termos técnicos, foi mais completo, menos completo, ou é parecido? Era só água e... Não, o Prosanear era a mesma coisa, porque era financiamento do Banco Mundial. Era só água e esgoto. O que a gente brigava é que se complementasse com outras intervenções. Mas aí veio o Favela Bairro. Então, o Favela Bairro entrou em várias áreas onde o Proface já tinha entrado. Então, isso ajudou. Agora, tem favela que teve mutirão remunerado, mutirão não remunerado, mutirão não, remunerado, Favela Bairro, Proface e Prosanear. Parque Vila Isabel, em Vila Isabel. Um grande problema disso tudo é o seguinte: nunca se criou um sistema de operação e manutenção disso tudo. O mutirão fez mais de 1 milhão de metros, de quilômetros, mais de 1.000 quilômetros, 1 milhão não, mais de 1.000 quilômetros. O Favela Bairro fez 800 mil metros, 800 mil de rede de esgoto. Fez 85 elevatórias de esgoto, 35 estações de tratamento de esgoto. Isso o Favela Bairro. 800 quilômetros de rede, 85 elevatórias, 35 estações de tratamento. Pegou isso, passou para a SEDAI. E a SEDAI dizia assim: eu não vou operar. Como? Você está exigindo. Falei: não, a lei exige. A SEDAI sempre disse isso. E ela não operava. Por isso esse sistema, seja Proface, Prosanear, Favela Bairro, todos eles nunca teve um sistema realmente de operação, para operar. E no final, quem fazia? Quem faz isso? Quem opera? Quem opera? Os moradores, as associações de moradores, e de vez em quando, na área acessível, algum sistema da SEDAI. Mas no grosso, não. É o próprio morador que tem que dizer. Por isso os 20 metros. Então, no que diz respeito à água, a SEDAI ainda... A água, a SEDAI consegue operar. Mal, em algumas áreas, algumas críticas. Ela controla, ela contrata o cara para operar a bomba, aquelas coisas todas. Tá? Mas a SEDAI na água é uma coisa, no esgoto, papel. Isso na escala da cidade, né? Não só...
Então, realmente, a parte de manutenção, no final ninguém faz. Não, na favela, na sua área. A manutenção acaba sendo o projeto subsequente, né? Então, a manutenção é tal negócio. Eu critico, por exemplo, o Favela Bairro em 2 itens. Um é a questão da regularização fundiária. Porque fazia parte do Favela Bairro a regularização fundiária. Nunca foi feito. Né? Tentou-se, nunca se fez regularização fundiária. Que é um negócio complicadíssimo. Inclusive, tendo em vista que é importante a posição dos moradores, discutir com os moradores se isso é interesse deles. Nem sempre é. Você vai cobrar IPTU e epa, peraí, o que eu tenho, o que eu vou ter que fazer? Então, a primeira questão do Favela Bairro era essa questão. Tinha que ter regularização fundiária, ficou no papel. A outra questão é, toda essa parte de operação e manutenção, não combinaram com a SEDAI. Então construíram, a SEDAI não operou, perdeu-se grande parte desse sistema, a maior parte desse sistema. Se a gente fizer uma articulação com as mudanças radicais, com as concessões, alguém vai conseguir operar isso agora, as concessionárias? Olha só. Porque tem uma coisa que está no contrato, né? Depois o que for na prática. AP5. Você sabe o que é AP5, né? São 22 bairros de Deodoro a Santa Cruz. 1.700.000 pessoas. Em 2007, no final de 2008, César Maia saiu e entrou Eduardo Paes, certo? Em 2007, o César Maia assumiu a operação e manutenção de todo o sistema, de todas as favelas do Rio de Janeiro. Está escrito, isso tem assinado. Em 2007, o César Maia fez um acordo com a SEDAI, assumindo a manutenção por causa dessa desgraça toda, que ninguém opera. Então ele, em 2007, assumiu operar todo o sistema e de todas as favelas do Rio e também o sistema o esgoto da AP5, que é de Deodoro a Santa Cruz, 1.700.000 pessoas, 22 bairros. César Maia assumiu em 2007. O que ele fez até o final do governo dele? Nada. Nada. Não tinha como operar. Não tinha o sistema para operar. Tudo bem, acabou o mandato dele. Quem ganhou a eleição? Eduardo Paes. Em 2009, Eduardo Paes entrou. O que ele faz? Licita para entregar a AP5 para a iniciativa privada. Quem ganha? Odebrecht. Operar o sistema dos 22 bairros, o sistema só de esgoto. A água é da SEDAI, mas só o esgoto, porque a prefeitura tinha assumido todo o esgoto de AP5 e de todas as favelas do Rio de Janeiro. Criou alguma situação para as favelas do Rio de Janeiro? Não, mas licitou a área formal da AP5, tirando as favelas. A Odebrecht ganhou ter que operar todo o sistema de Deodoro a Santa Cruz, fora as favelas. As favelas, eles tinham que levar em conta que poderia ter um tubo da SEDAI um dia, quando a favela for saneada, e vai ter que ligar no sistema deles. Mas eles não têm obrigação de entrar. Ou seja, ficou com o filé e o osso deixou para o Estado, deixou para o município. Então foi isso que Eduardo Paes fez. Licitou toda a área formal da AP5 e a informal, que são as favelas, não. E agora, com a concessão agora, será que essas empresas é a mesma coisa. Vai se reproduzir? É a mesma coisa. Quem é que vai entrar em favela? Sabe o que está escrito lá? Se houver segurança e se estiver urbanizado. Vamos esperar o Estado entrar, garantir a segurança, urbanizar, e aí eles vão poder operar. Eu não sou contra a iniciativa privada, mas se quer fazer, faça direito. Mas não.
nem o que é o filé, né? Realmente é complicado. E em relação a uma última pergunta, eu acho que você colocou uma questão sobre todos os projetos, né? Antes eu podia perguntar das estações. Sim. Né, que você tinha falado, porque o Favela Bairro então integra também no projeto pequenas estações. Favela Bairro é o seguinte, Favela Bairro, onde existia, você fazia a urbanização e o saneamento da favela. Se tivesse tubo da SEDAI, onde eu pudesse ligar o esgoto, tudo bem, está ligado, vai, é responsabilidade da SEDAI dar destino final adequado ao esgoto, porque ela tem um tubo ali embaixo, tá? Agora, e quando não tem tubo da SEDAI? Aí existe uma estação de tratamento, para fazer o tratamento primário, pelo menos, mas era essa estação de tratamento secundário. Ou seja, você tem capacidade de reduzir até 90%, um pouco, tá, da carga de DBO, a carga sanitária, vamos dizer assim. Então, quando não tem onde ligar, você tem que criar a estação de tratamento. Então, aquelas favelas lá da Zona Oeste, não tem rede da SEDAI de esgoto. A rede da SEDAI, por exemplo, de Bangu, toda a rede, sem tratamento, jogava dentro do rio que vai para o Sarapuí. Quando o Sarapuí entra na Baixada, ele entra levando esgoto de todo o Bangu. Agora é que eles estão mexendo lá. Mas muito bem, então veja bem. O Favela Bairro, então, era obrigado a fazer a estação de tratamento onde ele não tinha rede da SEDAI para ligar o esgoto. Então ele construiu 35 estações de tratamento, sendo que 2 delas numa coisa à parte de favela, que é aqui, na estrada que vai para Vargem Grande, aquela lá aqui por trás, está me faltando o nome agora, que passa lá pelo aquele negócio da Globo, aquele troço todo. Atrás do Rio Centro. Aquela estrada. Bandeirantes. Estrada dos Bandeirantes. Tá? Então, ali tem era um local que no governo Saturnino foi estabelecido para ser um centro de tecnologia, de vídeo, me parece. Mas nunca funcionou. Então o César Maia mandou fazer lá habitações. Tá? Então hoje é chamado de César Maia. Tem um nome, que me foge agora o nome. Mas o nego chama Conjunto César Maia. Nesse Conjunto César Maia construíram 2 estações de tratamento de esgoto. Se eu entrar no Google Earth agora eu te mostro, olha aqui, tal, tudo localizadinho, que é um bairro, é um loteamento tudo ocupado, tudo certinho, feito pela prefeitura. Essas 2 estações, como estão num local desse, com ruas, tudo direitinho, a SEDAI passou a operar. Mas as outras 33 não. Largou. Então estava tudo perdido quando eu disse que em 2010, né, a gente fez um levantamento, das 35 tinha 2 operando essa. E das 85 elevatórias de esgoto, que é a estação de tratamento, e as elevatórias que levam o esgoto para o destino. Essas 85 elevatórias tinha 3 funcionando. E o sistema sem operação e manutenção de rede, desentupir. Uma questão em relação até o setor privado, mas também a SEDAI como empresa pública, né? É a questão da tarifa, né, do pagamento, e talvez isso entre na discussão em relação às favelas. É possível a tarifa social? É possível uma implementação ou não é possível? Seria melhor realmente Sim. que seja assumido pelo Estado? Olha Como só, você vê essa possibilidade? eu acho que primeiro, água, a meu juízo, não é commodity. Água é vida. Eu não concordo com essa transformação de água em commodity. Tá? É muito importante a água, ninguém vive sem água, é fundamental. Querer cobrar oxigênio agora. Né? Muito bem. Então, a questão das tarifas. O Prosanear,
que era um programa do Banco Mundial, ele tinha uma característica diferente de todos os programas que foram implantados no Rio de Janeiro. Ele era condominial. Então você entrava na comunidade e ia juntando cerca de, em média, 30 barracos. É um condomínio. Outros 30 barracos, outro condomínio. Outros 30 barracos. E você ia ter que passar uma rede de água na periferia do condomínio. Aí você puxava a água para o condomínio, como se fosse um prédio. E passar uma rede de esgoto também, para pegar o esgoto do condomínio inteiro e ligar. Isso exigia ter um síndico com subsídio. Então o ProSanear tinha esse grupo de assistentes sociais. Quando eu estava lá eram 23. Quando eu saí, tinha mudado o governo, eles demitiram 22, ficou uma. E contrataram 160 cabos eleitorais por lugar das 23. Essas 23 mulheres eram que organizavam a eleição dos síndicos e subsíndicos em cada. Muito bem. A exigência era o quê? Cobrar. Para cobrar, você tem que mostrar serviço. Você tem que organizar. Nós levantamos na época, e o Clóvis Nascimento, se você quiser falar alguma coisa, ele foi o primeiro superintendente, foi o cara com quem eu fui para a SEDAI. Ele assumiu a superintendência, o primeiro do ProSanear, do Banco Mundial, o programa do Banco Mundial da SEDAI. Nós levantamos lá, que naquela época, em 93, final de 93, quando a gente chegou lá, já tinham licitado, a OAS já tinha ganho quase tudo, algumas obras. A OAS, por exemplo, ganhou a Rocinha. A AMAF ganhou o Alemão, que depois saiu e entrou a Carioca. Tudo bem, essas empresas, então, você tinha que cobrar. Tinha que cobrar. Agora, como é que você cobra nessas áreas? Principalmente hoje. O poder paralelo é que manda. Qualquer obra que se faça, eu tive numa reunião com cerca de 40 representantes de empresa. E perguntei o seguinte: vocês estão trabalhando nessas áreas. Alguém deixou, algum de vocês, na verdade eu perguntei assim, quem não teve que pagar pedágio ao poder paralelo para trabalhar na área? Levanta a mão, por favor. Ninguém. Então, quando você fala em cobrar, não é só isso. Primeiro, você tem que mostrar um serviço adequado. E segundo, tem este probleminha, que hoje é cada vez maior, por causa da milícia. Então, quando você fala em tarifa, você tem que pensar, não é em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Como é que ela vai fazer isso? Que tipo de trabalho você vai ter? Com quem você vai negociar? A SEDAI, há 4 anos atrás, eu sou do clube de engenharia também. Nós fomos conversar com o presidente da SEDAI, representante do conselho do clube. Depois fomos lá para o Guandu, visitar as estações e tal. Eu conhecia bastante, mas fugi. E a pergunta era o seguinte: vem cá, e o programa, e as favelas? Ah, nós não temos prazo, não temos nenhum programa para essa área. Nós estamos pensando, se alguém da iniciativa privada quiser, a gente entrega. Tem até gente interessada na Rocinha. Aí eu falei, como? Porque aí eles entrariam, vão botar água, esgoto, vão cobrar tudo isso. A iniciativa privada. Então eu volto àquela questão. Como é que você trabalha nessas áreas? Uma empresa privada que entra lá, enquanto ela estiver fazendo a obra, foi contratada para fazer a creche, foi contratada para fazer a estação de tratamento, para fazer o esgoto. Enquanto ela estiver trabalhando, ela está pagando algum tipo de pedágio. No mínimo, ela tem que contratar alguns caras indicados por eles para ter na carteira. Carteira assinada. Tudo bem. Pedágio você vai ter que pagar.
Mas quando a obra acaba, e por exemplo, o município assume a creche, ou assume o posto de saúde, aí acabou, aí é o Estado. Certo? O Estado está operando. A SEDAI, de qualquer maneira, opera a água. Então, eles não se metem, no geral, na água. Mas se você botar a iniciativa privada só, sem o Estado lá dentro, a iniciativa privada vai ser sócia do poder paralelo. Eu tenho um artigo escrito sobre isso, fundamentando essas questões todas. Ou seja, se você jogar a iniciativa privada nessas áreas, você está tirando o Estado. Quando o que você tem que fazer é o contrário, você tem que botar mais Estado lá dentro. Os órgãos públicos têm que assumir. Aquele ex-secretário aí falava em invasão social. Eu não gosto do termo de invasão social. Mas ter realmente que entrar para suprir as necessidades da área. Então, quando você tira o Estado, você coloca os caras, vão ter que ser sócios do tráfico ou da milícia. Porque senão, os caras têm que levar a vantagem deles. O cara que vende o gás tem que dar um tasco para a milícia. O nego diz assim, a milícia manda no gás. Não, a milícia cobra. Amigo meu em Campo Grande, mora em Campo Grande, engenheiro da prefeitura. Ele estava me falando. Fui comprar o gás, isso há 3 meses, 2 meses atrás. Fui comprar o gás, era 95. Eu falei com o cara, mas é um absurdo. Não sei o que falou assim, mas eu tenho que dar para os caras, né, meu Deus? Então, se você tira o Estado das favelas e bota a iniciativa privada, eles vão negociar. Vai ser sócio. Eu estou usando o termo sócio. Então, essa questão da privatização que fizeram agora, a tarifa não está definida mesmo. Ela depende de uma série de outras questões. Vai dar judicialização adoidada. E eu digo uma coisa que os meus amigos da SEDAI não gostam muito, que eu defendo a empresa pública, principalmente na questão de água. Agora, eu digo que é difícil defender a SEDAI. Sabe por quê? Porque a SEDAI durante anos e anos foi massa de manobra política. Ela era usada para cargos que interessavam ao governo do Estado e não para sua eficiência. Ela foi a empresa mais eficiente do Brasil. E foi perdendo, porque virou. Qualquer um era diretor da SEDAI por influência política. Então isso rebentou com a SEDAI. Então ficou difícil defender a SEDAI. Mas a empresa pública é defensável, como sendo algo fundamental, principalmente para a grande parte da população. Porque a empresa pública, a empresa privada, não vai fazer algo onde ela não tem retorno. Qual é o dirigente de empresa privada que vai botar água no lugar que o cara não vai pagar? E é por isso que essas privatizações que fizeram agora vão chegar a um ponto, como aconteceu nos outros países do mundo. Quando começa a entrar onde não tem retorno, eles param e entregam para o Estado. É isso que vai acontecer aqui. A empresa pública, eu acho que ela é fundamental exatamente para a grande parte da população, a população carente. E existe o subsídio cruzado, né? Você cobra aqui, agora você pode entrar lá com as tarifas sociais, desde que você tenha serviço, que você tenha presença. Agora, quando você não tem presença, você presta um serviço de péssima qualidade e aí complica tudo. Ótimo. Para fechar, Fala. Você já tinha explicado, mas eu achei super interessante, o que tem de comum, porque assim, não é falta de Estado, não é falta de projeto, nem falta de iniciativa. Aqui a gente já citou 4, 5 projetos, tiveram uma série de iniciativas, pessoas como, certamente como você, que tem um conhecimento e uma energia, uma vontade de fazer algo. Mas no final, esses projetos todos, o que os liga, né? Qual é o elemento que a sua teoria que você falou aqui antes? Não, a primeira coisa é o seguinte, ninguém vive sem água. A grande discussão é como fazer, onde fazer, o que fazer. Por exemplo, antes da Olimpíada, qual era a briga nossa no Clube de Engenharia? Tem que fazer o saneamento na bacia do Guandu.
Está se gastando dinheiro demais para tratar a água do Guandu, que vem toda poluída. Então ela vai para a estação, gasta-se uma fortuna. Tem que fazer a rede de esgoto na região inteira. Foram fazer a rede de esgoto na Barra da Tijuca, por causa da especulação imobiliária. Eu não sou a favor de poluir as lagoas da Barra, não. Agora, qual era a prioridade? Tratar de onde você pega a água. A geosmina não é novidade, sempre houve. Ela mais intensa, mas o pessoal da SEDAI operava aquilo. Eles seguravam, quando crescia muito as algas, que gera a geosmina, eles seguravam os reservatórios para distribuir, para aquilo decantar, e iam resolvendo isso na cidade. Quando entrou esse Witzel, ele tirou o presidente da SEDAI e demitiu toda a alta cúpula da SEDAI. O pessoal que operava essa jossa toda. Todos os altos salários foram mandados embora. Inclusive o que é atual presidente, foi demitido da SEDAI naquela época. Então, quando o tal presidente, que é um cara que veio lá de Minas Gerais, daquela área que desabou, da Vale do Rio Doce, o cara era de lá, veio ser presidente da SEDAI. Quando deu o negócio da geosmina no final do ano, os caras falaram, olha, está mais intenso. Aí chegaram para ele, e ele falou assim, vai ter que segurar a água em algumas partes da cidade. Ele falou assim, mas a água está ruim? Ela falou, não, ela só tem a questão de cheiro, mas ela não é contaminante, não tem nada disso. Então libera. Foi ele que deu a ordem. E o sujeito que estava lá, sem maiores experiências, porque toda a alta cúpula foi demitida, liberou aquela jossa, deu aquele caos. Esse ano agora eles já travaram, porque quem está lá na SEDAI é um engenheiro experiente, que foi demitido naquela época, que agora voltou como presidente. Então eles já controlaram. Você viu que o negócio da geosmina apareceu, mas deu um auê aí, mas o nego segurou. Então essa é a grande questão. Entendeu? Quando você perguntou, a tua pergunta foi no... Se os projetos, no final das contas, nenhum chegou ao final. Isso é, quer dizer, o que eu escrevi na Fiocruz foi basicamente analisando isso. Falando inclusive do Nova Baixada, né, do Reconstrução Rio. O Reconstrução Rio foi um projeto de 92, daquelas chuvas de 88. Né? Ele fez algo que é fundamental para a Baixada. A barragem de Jericinó, que impediu que o rio Sarapuí e o Pavuna Miriti dessem problemas para a cidade e para o entorno da cidade. Você não vê mais falar em problemas do rio Sarapuí, a não ser que ele está assoreado, que ele está cheio de esgoto, etc. Ele não bota mais para fora. Por quê? Construíram uma barragem de 2 quilômetros na fazenda do Exército, na fronteira com Nilópolis e Mesquita. Aquilo é fundamental, porque o excesso de água fica lá, não vai para o rio. Mas eles não fizeram, por exemplo, uma barragem no rio Dona Eugênia, dentro de Mesquita, com Nova Iguaçu, que botou o centro de Mesquita com 2 metros de água. Essa obra foi licitada, a Mendes Júnior ganhou, não teve dinheiro, acabou. Depois veio o Nova Baixada, a OAS ganhou, licitou, também não fez. Então, o que une tudo, a despoluição da Baía de Guanabara, não completou, né? As redes não completou até hoje. Até o programa do emissário submarino, que chega até Ipanema, né, que leva a água de São Conrado até Ipanema, e vem água desde a Glória até Ipanema, ele não foi completado. Tinha que ter um quebra-mar e tinha que ter também uma estação de tratamento, que seria debaixo da General Osório, ou debaixo do Pavãozinho, ou debaixo daquela pracinha lá no Arpoador. Essa estação nunca foi completada. E o Despoluição da Baía de Guanabara, não precisa dizer, todos os projetos, nenhum se completou, nenhum fez o que o projeto estava dizendo. Sempre acabou o dinheiro antes. O Despoluição da Baía de Guanabara, para fechar. Quando ele começou, ele tinha 2 lados. Um era as estações, outro era as redes. O dinheiro acabou,
e as redes não foram feitas. Então estão as estações lá subutilizadas, até hoje. Por quê? Porque nego, por política, fizeram a estação Sarapuí, reformaram a estação Penha, fizeram a estação Pavuna Miriti, fizeram a estação Sarapuí, fizeram a estação Paquetá, fizeram a estação São Gonçalo e reformaram a estação Lemos Cunha em Niterói. Vários municípios para mostrar que está atuando. A minha proposta era, pega uma e completa. Quando acabar, pega outra. Aí um velho engenheiro, companheiro nosso do clube, na época, isso era 92, falou assim, o menino está certo. Porque se fizer o que estão fazendo, vai acabar o dinheiro e não vão fazer. Vai ficar tudo subutilizado, vamos fazer. Mas não aconteceu. Então, para dar questão política, que todos os municípios da Baía do Guanabara estavam tendo alguma obra, eles acabaram o dinheiro construindo as estações e as redes, poucas delas foram feitas. Estão todas subutilizadas. Impressionante. Estel, obrigado.